Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Kleber Reis e a sua esposa Marli Oliveira Reis. Bom dia ao casal, obrigada por terem aceito o convite. De nada, a gente está feliz em poder participar com você disso. Muito bem, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história e o ministério desse casal pastoral. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor um pouquinho do contexto da sua infância, né? Então, primeiro o seu nome completo, o local e onde, quando e onde o senhor nasceu, quem foram seus pais e seus irmãos? Bem, eu nasci em São Paulo, eu sou filho de militar e meu pai serviu em vários lugares. Quando eu me lembro, quando menino, que meu pai servia em Belém. E nessa época, nós éramos... Meu pai não era adventista, eu tinha dois irmãos, Kátia Reis e Quarupi Reis. O Quarupi é pastor. Depois, meu pai foi adotando outras crianças e ele acabou adotando 13. E um deles se tornou pastor também, que é o Carlos Reis, que já faleceu. Eu me lembro com um menino lá em Belém. E era um menino traquino, você imagina, numa família grande, de 13 outros que eram maiores do que eu, porque quando eles chegaram em casa eles já eram um pouco maiores, e outros menores. Era uma festa, todo dia era uma festa. Então, eu fui um garoto normal, brinquei de rua, brinquei de carrinho rolimã, subia em árvore. Foi assim, uma infância muito boa, muito tranquila. Só para ficar registrado, a data do nascimento do senhor? Eu nasci em 4 de outubro de 53. Qual o nome dos seus pais? O meu pai se chamava Estevam dos Anjos Reis. Esse Estevam aí é com M, tá? Estevam dos Anjos Reis. E a minha mãe era Evanda Pereira Reis. Ele era paraense, do Pará, e ela era paulista. Então, ele se conheceu com ela na academia, e então eles casaram lá. E nesse período que ele veio para Belém, ele veio exatamente para tentar encontrar os pais, porque ele saiu de casa com 12 anos e ele ficou longe dos pais assim por muito tempo. Mas foi muito bom esse período. Ok. E a respeito da sua conversão, pastor, o senhor já nasceu em uma família adventista? Ou como que o adventismo chegou até o senhor ou até a família? Olha, isso foi muito, muito engraçado. Nessa época, em Belém, nós não éramos adventistas. Muito pelo contrário, meu pai tinha assim, uma forte tendência para o espiritismo e a minha mãe não tinha religião nenhuma. E um dia um comportor chegou em casa e ofereceu uns livros para o meu pai. Entre eles, ofereceu a Bíblia e o Grande Conflito. Nessa época, eu devia ter por volta de 4 anos de idade, mais ou menos. E aconteceu uma história bem inusitada, bem interessante, porque minha avó morava conosco, porque a minha mãe era muito doente e tinha muita gente, então minha avó paterna morava conosco. E ela era muito católica, ela ia à missa todo dia. E um de nós levávamos ela à missa. E o padre era muito amigo do meu pai, pela posição que o meu pai tinha, ele era militar, em sessão de comando, coisa e tal. Então, o padre ia em casa e ele comprou os livros, o comportor entregou. Quando o padre chegou em casa, ele olhou e disse: "Que livro é esse aqui?" E a minha avó disse: "Foi o Estevão que comprou." Aí ele olhou os livros e disse assim: "Não, esse livro aqui não serve." E era a Bíblia.
Aí ele foi até lá num lugar onde meu pai tinha umas ferramentas, meu pai gostava muito de mexer com essas coisas, e aí ele foi lá e ligou o maçarico e queimou a Bíblia do meu pai, toda. Não. Quando o meu pai chegou em casa, a minha avó disse para ele, olha, o Frei Henrique, que era o nome dele, era um frei capuchinho, o Frei Henrique chegou aqui e queimou aquele livro que você comprou. Minha avó nem sabia o que era a Bíblia. E ele foi lá e olhou e disse, mas por que ele queimou? Ele é amigo, mas ele não tem direito de fazer isso. E aí ele ficou muito chateado, mas pegou o Grande Conflito e começou a ler o Grande Conflito. Chamou tanta atenção do meu pai, isso era uma quinta-feira, e ele leu o Grande Conflito a quinta-feira à noite, uma boa parte dela, foi para o quartel na sexta-feira, e quando voltou, ele sentou e leu o Grande Conflito. O fato é que, ao terminar o domingo, meu pai tinha lido todo o livro Grande Conflito. E ele ficou, assim, muito chateado, chamou 2 ordenanças que ficavam em casa e disse para eles, olha, vocês lembram daquele rapaz que veio aqui me vendeu os livros? E um deles disse, eu lembro. Ele disse, pois então vá lá na aeronáutica, pega um jipe, pega 4 PA, PA é Polícia da Aeronáutica, e corre no bairro e traz esse cara aqui para mim. E foi para o quartel. E os meninos saíram procurando. Os meninos não encontraram ele na segunda, não encontraram, mas na terça de manhã, mas encontraram ele no sábado à tarde, na terça à tarde. E trouxeram o rapaz já algemado e tudo, jogaram na área assim da casa, no jardim, e a gente ficava tudo assustado olhando, e foram buscar meu pai. Quando meu pai chegou, meu pai, que isso? Tira a algema dele, e coisa e tal. E levou ele para a sala e perguntou para ele o seguinte, olha, você me vendeu 2 livros. E um dos livros fala muito mal da minha religião. Ele não era católico, mas ele ouviu isso. E você fala muito mal da minha religião. Você pode provar isso que está escrito nesse livro? E o comportor disse, eu posso. Pegue aquele outro livro que eu lhe dei, que era a Bíblia. E aí o meu pai disse, o meu amigo, o Frei Henrique, aqui queimou ela. O comportor meteu a mão na pasta, pegou a Bíblia, uma outra Bíblia, e deu um estudo para o meu pai. Bem, isso começou por volta de umas 3:30 da tarde. Quando foi 7 horas, o meu pai olhou para ele e disse, o que eu preciso fazer para aceitar a Jesus como meu salvador pessoal? E o comportor foi muito inteligente. Ele só precisa ajoelhar e dizer isso para Deus. Eu nunca rezei, não sei rezar. E ele disse, então eu vou falar e o senhor repete. E eles 2 se ajoelharam na sala, o comportor começou a introduzir a oração e meu pai repetia. E quando terminou a oração, meu pai disse, onde é que é a igreja? E o comportor levou ele para a igreja mais importante em Belém, que era a igreja central na época. E não levou para a igreja que ele frequentava. Ele frequentava uma outra igreja, chamada Igreja de São Brás. E o meu pai foi lá e disse, tá bom. Na quarta-feira foi toda a família para a igreja. E assim foi no sábado e no domingo. E assim começou a nossa vida na Igreja Adventista. Amei, que interessante essa história. Vocês sabem o nome do comportor? Sei, o nome dele era Porter Rosa. Legal. Então, a partir disso, toda a família também se tornou adventista? Toda a família, todos. Meu pai levou Amém. todos. Era militar, né? Você imagina. Ninguém questionava o militar, né? Naquela época. Lembra de 64, coisa e tal. Então, ninguém questionava. Arruma roupa todo mundo, que todo mundo vai para a igreja. E todo mundo foi para a igreja. Acabou. E foi assim que começou. A respeito do senhor, pode falar. Pois é, e eu tive a oportunidade de participar dos departamentos pequenos da igreja. Cheguei com 4 anos, minha irmã tinha 3 anos, o caçulinha era bebê, que eram os filhos legítimos. Então, a gente teve a oportunidade de crescer na igreja.
na igreja até os 16 anos, na verdade, eu fui tudo que uma igreja pode oferecer para um adolescente, para um menino, para um jovem. Na verdade, aos 16 anos, a igreja me colocou como ancião jovem na igreja. Você imagina que isso era um negócio muito legal para a família. Meu pai era orgulhoso disso. Que bom. E quando, então, foi o batismo do senhor? Quem foi o pastor oficiante? Olha, eu me batizei com o pastor Burlandi. Ele era pastor da igreja de... lá era Sombrais, o nome da igreja. Ele era um jovem pastor que estava começando o ministério, ele era um aspirante, mas foi ele que me batizou. Na verdade, ele me batizou e batizou também a minha irmã. Eu tinha 8 anos na época, quando fui batizado. E eu não lembro exatamente a data do batismo, mas foi em setembro, na primavera, e eu estava com 8 anos de idade. Ok. Muito bem, pastor. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a educação do senhor, né? Então, onde o senhor cursou o primário, o ginásio, o colegial, e em seguida, como que foi a decisão de fazer teologia? Pois é, olha só, eu comecei a estudar no Grão-Pará, em Belém. Eu estudei no Grão-Pará, eu fiz o primário no Grão-Pará e iniciei o segundo grau também no Grão-Pará. Naquela época a gente fazia um curso que chamava-se admissão, que era para ir para o que é hoje o segundo grau. Então, tudo isso eu fiz no Grão-Pará, no Colégio Adventista em Belém, e aí fui fazer, já a partir do primeiro ano do segundo grau, no ENA. Meu pai me mandou para o ENA, e eu fui para o ENA e fiz o segundo grau no ENA. Terminado aí o segundo grau, eu queria ser médico. Minha mãe era louca para ter um filho médico. E assim, e a influência dela era muito grande em cima de mim para ser médico. E aí eu vim para Belém e comecei a me preparar, passei no vestibular, comecei a estudar, mas eu comecei a enfrentar problemas na universidade, principalmente por causa do sábado e pela religião mesmo. Então, eu resolvi dar um tempo, travar a matrícula. Estava muito difícil com um professor, e até esse professor chegou a ser um senador da República. E eu tranquei a matrícula e meu pai disse, ok, se você quer trancar, tranque. E eu voltei para o ENA para fazer teologia. Sabe, o grande problema meu na universidade era o fato de eu ter crescido na igreja, conhecer a doutrina da igreja, mas não conseguia abrir a Bíblia e provar isso. Esse era o meu grande problema. Então, eu resolvi fazer teologia, não porque eu queria ser pastor. Eu fui fazer teologia para poder aprender teologicamente, biblicamente, que a minha religião estava certa. Foi isso que começou. Então, eu fiz um primeiro ano no ENA e de lá fui para a UAP. E quando eu estava para terminar o último período da UAP, na Argentina, eu voltei para o ENA e concluí a Faculdade de Teologia. Então, na minha cabeça era assim, eu vou servir um pouco como pastor, e aí quando chegar no tempo que vai corresponder mais ou menos à época que eu vou jubilar da Faculdade de Medicina, eu então paro e vou fazer medicina. Isso era o que estava na minha cabeça. E então, para você ver, eu não fui fazer teologia para ser pastor. Eu fui teologia para conhecer a Bíblia. E me apaixonei. Quando eu fui para o ministério e comecei a trabalhar como pastor, pode crer que eu descobri que Deus tinha me dado um caminho para fazer de mim um pastor. Eu me apaixonei como pastor. Amém, que Deus seja louvado. Qual foi o ano da sua formatura? Eu formei em 78. Ok. Não, 77, exato, final de 77, e comecei o ministério em 78, de janeiro. Ok.
Nós vamos voltar a esse ponto do primeiro chamado daqui a pouquinho, mas agora eu gostaria de falar sobre a família que o senhor formou, né? Então, como que o casal se conheceu, né? Qual foi a data do casamento e se vocês tiveram filhos? Nós nos conhecemos, eu já era pastor em Manaus, porque o meu primeiro chamado foi para Manaus. Então, eu a conheci na igreja, eu a vi na igreja pela primeira vez, e como eu estava jogando vôlei com jovens da igreja, coisa e tal, ela apareceu um dia, a gente começou a conversar e nos tornamos amigos. Não havia nada de especial a não ser a amizade. E fomos amigos durante uns 4, 5 meses. E aí eu comecei a me interessar por ela e falei em namoro para ela. Ela aceitou, nós casamos depois de um ano e meio, né? Não, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses nós casamos, e desse casamento nós temos 3 filhos. O Werner Reis, que é médico, e nesse momento ele está fora do país, é casado. A gente tem um outro filho, o Wender Reis, que é médico também. Esse trabalha em São Paulo, ele é cardiologista, tem várias especialidades na área de cardiologia, e agora está fazendo uma outra que é Cardio-oncologia. Cardio-oncologia. Esse é solteiro ainda. E temos a nossa filha, que é médica também, ela é clínica e é nutróloga, e é casada também. Tami, ela chama. Ela se chama Tami Reis. Ok. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Marli, né? A senhora poderia nos contar um pouquinho como foi a sua atuação dentro da igreja, ao lado do ministério, né, do pastor Kleber? Como foi o ministério de vocês como um casal? Olha, quando eu conheci o Kleber, na verdade, assim, eu sabia pouco do que era casal pastoral, família pastoral. Embora na casa dos meus pais, nós sempre tivemos a presença de pastores, nós sempre atuamos, né, na igreja. Meu pai fazia escolas filiais, escola sabatina filial, e eu acompanhava. Mas, assim, nada é parecido como o ministério, eu não sabia muita coisa, não. Mas quando casei com ele, Deus foi dando a oportunidade, né, de sempre alguma mulher vinha, irmã, o que eu faço aqui nesse departamento? E eu não sabia nada, eu não sabia. Então, eu ia olhando, procurando, conversando, e sabe, todo crescimento assim que a gente tem na igreja, Deus vai dando a oportunidade, né? Deus vai fazendo a gente se desenvolver, vai fazendo a gente crescer. Nós nos casamos em Manaus, eu sou paulistana também, meu pai mudou para Manaus no final do ano, quando ele foi para Manaus, quando o Kleber mudou para Manaus também. Então, nós somos paulistanos, mas nos conhecemos em Manaus, os dois. Deus promoveu esse encontro. Então, quando chegou no domingo à noite, ele parou o carro na frente da igreja, e eu comecei a abrir a porta para descer. Ele falou: Marli, eu preciso ir na igreja central. Marli, eu marquei culto aqui, marquei na igreja central, você precisa me ajudar. Você prega aqui e eu vou lá na igreja central. Meu Deus, o que eu vou pregar? Como assim eu vou pregar? Eu não tinha um sermão pronto para pregar. E foi a primeira vez que eu preguei na igreja. E assim, as outras vezes ele sempre falou: Marli, preciso de você, vai pregar. E eu sei que isso já era Deus me dando um empurrão, porque se dependesse de mim, talvez eu nunca teria ido pregar, eu nunca teria tido a coragem de ir pregar de lá na frente, não me sentia capaz nem pronta nunca, mas dessa forma Deus me iniciou no ministério da palavra. E ser esposa de pastor, acompanhar o Kleber, eu falo isso para todas as pessoas, é uma honra para mim ser esposa de pastor. Me senti sempre muito abençoada e sei que Deus tem muitas bênçãos para dar para a família pastoral.
Então, eu sou uma esposa de pastor muito feliz, porque acho que é bênção. Quais os departamentos que a senhora atuou, né? E se a senhora tem alguma formação, qual a sua profissão, né? Então, na minha profissão atual, eu sou terapeuta e a minha primeira formação foi pedagogia. Minha primeira formação. Eu trabalhei nos ministérios da igreja, em departamentos, né, das associações, como o Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente e a área feminina, a AFAM, a Associação Feminina da Área Ministerial. Durante vários anos, foram 25 anos. 26. Durante 26 anos. Amém, que Deus seja louvado, então. Nessas áreas da igreja. Então, um terapeuta, psicopedagoga e psicanalista agora. Amém, que Deus seja louvado pelo ministério, né, do casal. Agora nós vamos entrar para a parte do primeiro chamado, né? Então, para onde que foi o seu primeiro chamado, pastor? Meu primeiro chamado foi para Manaus. Eu nunca imaginei isso. Quando eu terminei a faculdade de teologia, eu vim para o Brasil porque eu não queria trabalhar na Argentina, embora tivesse já alguma fala. O meu professor, na época, que tinha muito interesse que eu ficasse, era o professor Daniel Belvedere. Ele era professor de evangelismo. Você tem que ser evangelista um dia, ele dizia. Mas eu vim para Belém, ou para o Brasil, e aí me formei no ENA, e, surpreendentemente, na época, eu recebi um chamado para minha terra, porque eu era paulista, recebi uma consulta, não chegou a ser um chamado, para ir para Minas, para trabalhar com um pastor que era evangelista no campo, não me recordo o nome dele agora, e um chamado para Belém, para Manaus, indefinido. Você vai para Manaus. E na minha cabeça, eu pensava assim, olha, eu não sei dar muito estudo bíblico, porque o meu professor de evangelismo pessoal, realmente ele não pediu muito da gente, a gente não se desenvolveu bastante nessa área, embora na área de evangelismo eu sempre gostei de fazer e coisa e tal. Então, eu fui para Manaus. Em Manaus eu pensava, não, lá tá cheio de índio, lá tem cobra andando na rua, tem jacaré, e índio não vai me cobrar esse tipo de coisa. Você sabe qual era o maior? Era alguém chegar para mim e dizer, pastor, onde está aquela passagem na Bíblia? Eu morria de medo disso. E eu fui para Manaus, particularmente, na minha parte, eu aceitei o chamado para isso, para ir para lá, para trabalhar no meio de índio, coisa e tal, e comecei o ministério lá. O meu presidente era o pastor Osmar Reis. Assim, um homem extraordinário, maravilhoso, um camarada que me deu todo o suporte que eu precisava para conhecer meu ministério, para começar meu ministério, e foi muito bom. Meu ministério começou lá. Ok, agora o senhor poderia fazer um breve histórico, né, dos locais e os anos por onde vocês passaram? Olha, eu trabalhei 2 anos como pastor distrital na Alvorada, em Manaus. Depois eu fui transferido para a Igreja Central de Manaus e fiquei 4 anos em Manaus. Logo depois eu fui chamado para ser departamental de evangelismo, que sempre foi a minha cachaça, sempre eu gostei disso. Desde o meu primeiro ano de ministério, o que eu gostava de fazer mesmo era fazer evangelismo, pregar, fazer evangelismo, ir na igreja, visitar membros, eu gostava muito disso. E aí eu fui chamado para ser evangelista em Rondônia, naquela época estava começando a missão da Amazônia Ocidental, e eu fui para lá. Então, lá eu fui evangelista, fui ministerial, fui departamental de jovens, e durante um tempo, pouco, eu exerci o papel de secretário
ajudando o presidente. De lá eu fui chamado para Belém, para a União Norte Brasileira. Foi na época de 88, perdão. Eu fui para a União como ministerial e evangelista da União. Fiquei pouco tempo lá, porque fiquei só 1 ano e 8 meses, e fui nomeado como presidente naquela época, Missão Baixo Amazonas. Eu fiquei lá por quase 4 anos, quase um período inteiro, e depois vim para Belo Horizonte, onde eu trabalhei por 2 anos e meio, quase 3 anos, como presidente da Central Amazonas, e fui para a Associação Mineira Central. Sul. Não, a presidente era na Mineira Central. Okay. Aí eu fui para a Mineira Sul. Na Mineira Sul eu trabalhei como evangelista, que era o que eu gostava, ministerial, e logo em seguida eu fui nomeado presidente do campo, onde eu fiquei 14 anos como presidente lá. E mais tarde fui nomeado também como presidente da associação. Em 2010 foi para a Associação Mineira Leste. Mineira Leste, onde eu fiquei até me aposentar. Fui presidente da Associação Mineira Leste. Qual foi o ano da aposentadoria? Presidente. Hã? O ano da aposentadoria? Eu me aposentei em dezembro de... 2018. 2018. 40 anos e um pouquinho de ministério. Olha só, bastante tempo, hein, pastor? Foi tempo. Então, ao longo desses 40 anos de ministério, quais são os destaques que o senhor mencionaria? Houve algum fato pioneiro, algum novo local evangelizado? Qual que o senhor diria que foi o seu legado, né? Olha, assim, o período mais proveitoso para mim, que eu, assim, entrei muito fazendo coisas novas, foi no período mesmo que eu estava como pastor, como evangelista. Eu lembro que eu estava ainda como pastor da Igreja Central de Manaus, e o presidente disse assim para mim: olha, tem um lugar para evangelizar, e eu queria que fosse você. Eu disse: mas pastor, eu sou pastor distrital. E ele disse: não, eu vou te dar um auxiliar, e eu queria que você fosse para lá. E eu fui numa cidadezinha que ficava em torno de umas 3 horas de Manaus, de barco, e foi meu primeiro evangelismo, assim, sério, de 92 noites, na época, numa cidadezinha chamada Manaquiri. Era uma ilha. É uma ilha, na verdade. Eu fiz o evangelismo lá e toda a cidade se converteu, toda, de prefeito a... E foi, assim, um feito extraordinário. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho muita vontade de um dia voltar lá a Manaquiri e ver como é que está a igreja hoje lá, sabe? Também, quando eu estava em Rondônia, teve muitas igrejas que eu, com evangelismo, abri em Rondônia. Jaru, Ariquemes, teve 2 igrejas que eu abri como evangelista. Teve também... tem muitas, eu nem lembro tudo, porque faz tanto tempo isso, mas em Rondônia, devo ter aberto mais ou menos em torno de umas 12 ou 13 igrejas. Na própria capital, Pedrinhas, Floresta, foram muitas igrejas que surgiram ao longo desse período como evangelista. Quando eu vim para a União Norte, eu já pensava de uma outra maneira. Embora tenha feito evangelismo e surgiram novas igrejas, mas a minha maior preocupação na União era formar novos evangelistas, era formar novos pastores que tinham vontade de ser evangelistas. E eu substituí um pastor que tinha sido meu professor na faculdade, por ocasião do 2º grau. Ele até faleceu há pouco tempo, o pastor
esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar. E ele era um homem assim, ele gostava de formar. E o meu trabalho daí por diante foi esse. Eu comecei a formar pastores, a formar indivíduos que gostavam de fazer evangelismo, gostavam de ser pastores, gostavam de visitar igrejas. E eu penso que meu maior legado não foi a administração, embora Deus tenha me ajudado muito. O meu maior legado mesmo para a igreja foi formar pastores. Talvez se você pergunte para alguns pastores, eles vão dizer, olha, o meu mentor foi o pastor Kleber, quem me ajudou foi o pastor Kleber, ele me ajudava. Mesmo como presidente, quando entrava um aspirante na associação, eu dizia, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem o ministerial, você tem os departamentais que ajudam você, mas se você tiver alguma dificuldade, você fala comigo. Não tenha medo de presidente, eu não vou criar nenhuma dificuldade para você. Eu estou aqui para ajudar você, para fazer o seu ministério. E eu creio, Júlia, que o maior legado meu foi formar novos pastores. Isso eu agradeço a Deus a oportunidade disso. Amém. É muito bom quando tem uma pessoa aberta, próxima, né, para ajudar. Agora, o senhor poderia nos contar uma história que foi marcante, né, no ministério do casal? Alguma história em que vocês sentiram a mão de Deus no trabalho ou na vida de vocês? Nossa, muita gente. Quando teve aquele tiroteio lá no colégio, que Deus se salvou. Teve uma época bastante interessante. Eu estava em Rondônia, e o presidente tinha saído de férias, e eu, como secretário, tive que assumir o papel dele. E nós tínhamos ganho um terreno que era para fazer a escola, um internato. E o internato já havia começado, coisa de 7, 8, 9 anos. Mas com aquela chegada imensa de pessoas em Rondônia, assim, a invasão de terra era um negócio assim impressionante. Como o nosso terreno era muito grande, um grupo de pessoas resolveram invadir o terreno. E invadiram o terreno todo. Na época, eu fui com o governador de Rondônia e falei com ele, pedi ajuda, e ele me deu uma reintegração de posse e me mandou um ônibus cheio de soldados para fazer isso. Eu fui no meu carro, na frente, com mais um outro pastor, e foi esse ônibus cheio de soldados, de militares, para poder fazer reintegração de posse. E nós chegamos lá e fomos fazer reintegração de posse. Eu não imaginei que o terreno fosse tão grande. Foi tão grande que foi 1 dia e meio fazendo a reintegração de posse. Quando nós chegamos ali, nós íamos aonde o pessoal estava, muitos começavam a fugir. Outros, a gente explicava, eu estava junto com eles, explicava que era um colégio, coisa e tal, que não podia ficar ali. E aí, mas os soldados tomaram uma decisão de ir queimando todos os barracos. E eles queimaram todos os barracos. Assim, eram coisas simples, feitas de madeira, com palha, mas eles foram queimando. Eles queimaram ao longo de todo o terreno, tudo que tinha sido invadido, eles saíram queimando. E no dia seguinte, quando se terminou tudo, eu pensei, bem, agora voltamos, e aí me aconselhei com o presidente da União e com outros pastores de fazer uma coisa interessante, de colocar na fronteira de todo o terreno irmãos da igreja com terrenos ali que dessem para eles viverem uma vida tranquila e cercando todo o terreno. E foi isso que a gente fez, reuniu os irmãos que tinham interesse, fizemos isso para proteger o terreno. O terreno era muito grande. Mas na hora que nós saímos, que os soldados entraram no ônibus e veio um irmão para mim e disse assim, pastor, o senhor não pode sair daqui. E nem os policiais saírem daqui, porque eles se reuniram
eles estão na saída, na estrada, e também na outra travessa. Travessa era um travessão que cortava duas estradas que eles faziam. Era muito grande na época. Eles estão, e eles vão matar o senhor. Como é que é? Eles vão matar o senhor. E eu fiquei paralisado lá. Se a polícia fosse embora, eles invadiam o colégio, né? E aí eu descobri que eu não deveria ter ido com eles, deveria ter deixado só a polícia fazer isso. E eles me conheceram. Então, qual foi a maneira de sair de lá? Eles me colocaram dentro do porta-mala de um carro que não era o meu, e eu saí junto com a polícia, com mais 2 outros carros, e, por incrível que pareça, eles estavam parados todos na pista, e tiveram a coragem de parar o carro de polícia e perguntar, e foram carro por carro, e não me viram, porque eu estava dentro do porta-mala de um carro, que não era Eles o meu. também estavam armados? Estavam armados de pau, de espingarda, de tudo, você não pode imaginar. E, quer dizer, eles me contaram, porque eu não vi, eu estava dentro do carro, estava lá no porta-mala. Mas eles estavam assim, a fim de enfrentar a polícia e de matar quem era o dono do terreno, entendeu? Essa foi a experiência mais dura para mim. Eu confesso que eu cheguei em casa, abracei a Marli, abracei meus filhos, orei, porque eu sabia que aquele dia Deus havia feito um livramento extraordinário para mim. Foi muito difícil. Essa foi uma experiência difícil, dura, de um pastor que está num campo missionário, que está fazendo um trabalho e que enfrenta situações como essa, né? E É verdade. Pessoas, né? Teve o Kleber também, nós pudemos trabalhar um pouco nas lanchas e conhecer os cidades ribeirinhas, poder trabalhar com índios e fazer trabalho, aprendemos a fazer trabalho dentário para fazer com eles atendimento de saúde, conforme a necessidade que tinha, e conhecermos a realidade diferente dessas pessoas, sabe? Como vivem os índios, como levar o evangelho para eles, como vivem as pessoas que estão isoladas das cidades, que estão assim a 2, 3 horas de barco subindo o rio, completamente longe das cidades, e foi sim oportunidade poder conhecer esse tipo de vida e levar a palavra da maneira como eles conseguiam entender, levar Jesus para eles da maneira como eles conseguiam entender. Os índios eram interessantes, porque eles traduziam para você, para a tribo. Então, eu descobri que um dos tradutores, que era da própria tribo, que era o cacique, por exemplo, ele traduzia o que ele queria, entendeu? Então, eu falava e ele traduzia o que ele queria. Um dia eu estava lá e estava falando para eles, e eu disse assim para eles, olha, vocês não podem comer tão pouco. Eles tinham um rio que era muito pescoso, tinha muito peixe, mas aí você vivendo com os índios, você percebe que eles têm uma vida muito simples. Eles não comem muito, eles não têm assim. E eles iam lá e pegavam os peixes. Eles não armazenam comida. Eles pegavam os peixes e traziam para o pé do cacique, e o cacique dava para todo mundo. E o indivíduo que tinha trabalhado, nem sempre ele pegava o melhor peixe. O melhor pedaço. O melhor pedaço. Então, eu falei para ele que eles não deviam comer peixe de couro, estava na Bíblia, expliquei, coisa e tal. E o cacique, na hora da tradução, o cacique disse assim, olha, quem comer esse peixe de couro e esse peixe de cascudo, que era, né? Se Deus não matar, eu vou matar. Nossa! Quando o rapaz da lancha me falou que ele tinha traduzido isso, eu botei a mão na cabeça e disse, o que está acontecendo aqui? Fui falar com ele. Ele disse, não, pastor, eles só entendem assim. Mas só tem que ser enfático, né? E assim, são histórias interessantes. Uma outra história que realmente foi um impactante para mim, para Marli, eu era pastor da Igreja Central de Manaus, mas o pastor Osmar achou que, pelo fato de ter começado na faculdade de medicina, eu sabia muita coisa, eu não sabia nada, né? Então, ele me pedia para ir na lancha, naquela época era o Fundo Rural, que tinha um convênio com as lanchas,
e esse convênio precisava que as lanchas trabalhassem. Então, acabou que eu disse, tá bom, eu vou. Então, eu tinha um pastor auxiliar e algumas vezes a gente saía de segunda-feira pelo aviãozinho Léo Halliwell, lá da associação, né, porque era missão, Central Amazonas, e ele me levava para a lancha. Lá na lancha, a gente passava de segunda a sexta-feira, quando eles iam me buscar para vir para a igreja, naturalmente. Mas um dia nós estávamos lá e chegou uma índia que já estava com dores para ter bebê, fazia 2 dias. E a gente olhou para a Índia e ela era muito nova. A gente não acredita que ela tinha mais de 12 anos. E, assim, a gente ficou meio perplexo com isso. E aí entramos em contato com o Hospital Adventista, Dr. Vanderlei Granados, na época, e eles vieram, pegaram ela para fazer uma cesárea, e fizeram a cesárea, e nasceu o bebê. Como ela era muito nova, e ela não tinha, assim, muito espaço no organismo para a criança se ficar bem, o garotinho nasceu, era um menino, um índiozinho, ele nasceu com os pezinhos assim, como se os pés estivessem, os dedos estivessem encostando na perninha, as 2 pernas. E aí, era um garotinho lindo, a Marli botou no colo, coisa e tal, enrolou, colocou no colo da mãe, e ela olhou o garotinho e chegou o pai. O pai devia ter uns 40 e poucos anos. E ele veio e ela pediu para ele olhar o menino. E ele olhou o menino e na língua deles ele falou para ela, não presta, não serve, não presta. Nossa, que pena. Ele estava com a perninha assim. E a moça que trabalhava na lancha, esposa do lancheiro, era a índia, que já estava aculturada em Manaus. Ela chegou para a Marli e disse assim, não deixe ele ficar só com a criança, porque ele vai matar. E a Marli, mas por que ele vai matar? Porque ele disse que o garotinho é aleijado dos pés, que não presta, não serve. E ali nós constatamos e fizemos uma descoberta interessante, que não existe nas tribos nenhuma criança com síndrome de Down, não existe nenhum aleijado, não existe nenhum retardado, não existe nada disso, porque quando as crianças nascem e nascem assim, os pais matam. Ele vai e bate com a cabeça da criança num toco de árvore e mata. E a Marli ficou desesperada, foi lá e ela não quis aumentar o bebê. A gente teve que enrolar o bebê numa roupinha e numa toalha e saímos procurando com a lancha alguém que pudesse ser uma ama de leite do bebê. Saímos da região da tribo e conseguimos uma senhora que se dispôs a ser... ela tinha leite, ela tinha um bebê, de cuidar do bebê. Então, a gente deu tudo, deu toda o que a mulher precisava, alimentação, tudo para ela cuidar do bebê. Com 1 mês e meio, o pezinho do bebê voltou ao normal, tudo em ordem. Que bonitinho. bom. Tá tudo lindo. A Marli de novo pegou o bebê e fomos à tribo e levamos à tribo. Chamamos o pai, chamamos a mãe, eles vieram e a gente mostrou o bebê. E disse, olha, ele está... explicamos para ele o que era, que ela era pequenininha, coisa e tal, mas ele está sadio, ele está bom, olha. E eles fizeram uma anamnese mesmo na criança, sabe? Olharam de cima a baixo, olharam, depois que ele olhou tudo, ele olhou para a mulher e disse, ele está bom. E aí ela pegou o bebê e o bebê foi criado na tribo. Até um dia eu gostaria de saber o que aconteceu com esse bebê depois. Mas ele teria morrido. Ele foi salvo, né? Pelo trabalho da igreja. Pois é, e assim, são histórias que acontecem ao longo do ministério que a gente fica impressionado, nem imagina como é que isso acontece nas culturas que são indígenas e outras culturas que a gente entra com o evangelho. Mas que Deus seja louvado, viu, pastor, por tantas histórias, pelo ministério, né? Como o senhor falou, pelos pastores novos auxiliados, né? Pelas regiões evangelizadas e todo o trabalho de vocês. Que Deus seja louvado.
Agora nós já vamos caminhando para o final da entrevista e eu gostaria que cada um falasse o verso favorito de vocês e, por fim, as palavras finais para quem for assistir esse vídeo. Olha, antes de fazer isso, eu preciso fazer um registro aqui. Ok, pode fazer. Eu não fui um pastor que fui descobrindo as coisas. Eu fui um pastor que fui formado para ser pastor, não na faculdade de teologia. Porque quando eu cheguei em Manaus, eu já falei do pastor Osmar, o pastor Osmar, esse foi o meu mentor. Tinha os departamentais, tinha todo mundo, mas esse foi o meu mentor. Ele era um homem muito firme, muito duro, dizia assim, na cara o que tinha que acontecer, mas você olhava no olho do pastor Osmar e tudo isso era amor, era carinho, era vontade de você de acertar. E foi ele que me inspirou a ajudar outros pastores mais tarde. Olha, ele me ensinou desde evangelismo, ele me ensinou como você trabalhar com uma igreja para que ela seja missionária. Na verdade, ele me fez decorar o livro Serviço Cristão, para você ter uma ideia. E isso mudou a minha cabeça, mudou a minha ideia de ministério. Eu passei a olhar para o ministério como alguém, não uma questão técnica, mas como o desejo de poder colocar em prática aquilo que Ellen White havia dito, das maneiras como você faz isso. Olha, isso eu nunca vou esquecer. O Osmar foi o meu grande mentor de ministério, de prática pastoral, de tudo isso. E ele, comigo, eu vou dizer para você, comigo ele era extremamente cortês, sempre foi, mesmo depois que a gente se separou, que ele veio para o Sul, e depois foi presidente em São Paulo, depois foi para a divisão, coisa e tal, a gente não deixou de ser amigo, até hoje a gente ainda é amigo, e eu devo tudo que eu tenho nessa prática pastoral a ele. E na questão de estudos, de qualificação, de mestrado, de pós, essas coisas que a gente acabou não tocando aqui, mas que aconteceram, eu agradeço a um outro homem, que ele era um espanhol, que era ministerial da União Norte Brasileira, e ele tinha sido professor de teologia. Então, ele vinha a Manaus, em vez de ir para o hotel, ele ia para casa. Nós éramos recém-casados, e ele ia para casa, e você não imagina para que ele ia para casa. Ele ia para casa só para discutir teologia comigo, porque ele achava que eu tinha uma cabeça aberta para isso. E, assim, os grandes conceitos teológicos da época, que a gente não tinha tanta essa informação, vindo de internet, de tudo, eu devo também ao pastor Eugênio Rodrigues. Então, eu não fui um pastor que terminei teologia, fui jogado num lugar e fui aprendendo. Eu fui preparado para ser o que eu fui. E eu acho que isso foi muito legal. Eu poderia ter sido muito melhor e podia ter feito muito mais se eu seguisse mais ainda as orientações deles. O senhor falou que a gente acabou não mencionando, mas pode mencionar os estudos de pós-graduação também? Na verdade, eu fiz mestrado em teologia, depois a gente fez... Você fez pós em psicologia? Eu fiz uma pós em psicologia quando eu estava em Belém, e aproveitando que a Marli estava fazendo faculdade, coisa e tal, e algumas oportunidades apareciam, e eu ia fazendo, quietinho, calado, eu não falava nada para a igreja, porque naquela época a igreja não deixava eu estudar, entendeu? A gente estudava quietinho. Mas foi muito bom, então Deus nos ajudou muito. Nós nos casamos em 26 de junho de 80, mês que vem vamos fazer 41 anos de casados, e ele foi ordenado dia 9 de abril de 83. Ok. Uhum. Em Manaus, em Manaus, na igreja de Manaus. Tivemos a bênção de ter também lá o pastor Eugênio Rodrigues, que foi, como o Kleber falou, um grande amigo. Eu acho que isso foi uma inspiração muito grande para o Kleber poder ser formador, como o Kleber é formador, sabe? De líderes, de pastores, de administradores. Isso é muito bom. Em toda a nossa trajetória, nós vimos que Deus sempre manda pessoas que vêm em nome dele
para poder suprir alguma deficiência nossa ou desenvolver mais alguma habilidade que a gente já tenha. Isso foi muito fantástico. O meu verso preferido, ele está em 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. Esse é o meu verso preferido. Que lindo esse verso. Porque diz respeito aos nossos filhos que sempre nos acompanharam, sempre acompanharam o nosso ministério em oração, se alegrando com cada conquista, com cada sucesso, sempre estiveram presentes, mesmo ausentes, eles saíram de casa cedo para estudar, nós tínhamos uma vida corrida, mas eles sempre se consideraram família ministerial. Eu acho muito lindo, meu filho mais velho sempre diz, até hoje ele diz, que nós somos a tribo de Levi. Quem cuida da tribo de Levi é Deus, e Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Então, todos eles na igreja, firmes e fiéis, nós não temos maior alegria do que essa, por isso esse é o meu verso favorito. Amém. O meu verso preferido é o verso mais conhecido que existe na Bíblia, mas ele diz muito para mim, diz muito para o que eu fiz. É São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero terminar dizendo que esse é exatamente a mensagem que todos nós, pastores, todos os líderes e membros da igreja, deveremos dar para as pessoas. A grande verdade não é que a gente tem que pregar cultura, que a gente tem que pregar determinadas coisas que estão na periferia do Evangelho. O Evangelho, de fato, é o fato de Deus ter enviado o Filho dele para salvar a cada um de nós. Não importa a nossa origem, não importa a nossa situação, não importa como vivemos, ele veio, na verdade, para buscar aqueles que são seus e aqueles que se curvam diante dele e o aceitam como Salvador e Senhor. Eu queria me referir aos pastores, dizendo que esse que tem que ser o nosso ideal. Nós não estamos aqui para um trabalho pastoral, nós não estamos aqui para exercer um ministério do ponto de vista profissional. Nós vivemos para salvar pessoas. Eu estou aposentado hoje, mas eu continuo pregando, eu continuo fazendo evangelismo, eu continuo andando, eu continuo dando estudo bíblico, porque esse é o ministério, esse é o objetivo de qualquer pessoa que tenha sido alcançado por Jesus e que quer que Jesus salve o máximo de pessoas possível. E essa é a grande mensagem de Deus. Então, minha palavra final é: a gente tem que olhar sempre para isso. Não importa as situações, não importa quem é a pessoa, não importa se ele é um delinquente ou ele é uma pessoa perfeita, eticamente perfeita, não importa. O que importa realmente é fazer essa pessoa conhecer a Jesus, descobrir que Deus veio para salvar ela, e esse é o papel de cada ministro, de um intercessor, de colocar as pessoas diante de Deus e falar com essas pessoas acerca de Deus e fazer com que elas se encontrem com o Senhor. Muito bem. Então, eu queria agradecer muito ao casal, a Marli e ao Kleber, por ter compartilhado o testemunho de vida de vocês, como Deus atuou desde o princípio, né? E que Deus seja louvado pelo trabalho de vocês, pelas pessoas alcançadas, e que Ele continue abençoando a família e o trabalho, né? Que continua, como o senhor disse, o ministério continua, né? Amém. Obrigado, Amém. obrigado pela entrevista, obrigado pelo privilégio de poder participar do programa que você está fazendo. Que Deus abençoe vocês também e que, de alguma maneira, a gente possa ter ajudado algumas pessoas a fazer o ministério e fazer a igreja o grande baluarte da verdade nesse momento.